alunos cariocas do ensino médio, bom dia, né? Vocês que estão aqui comigo hoje para partilhar um pouquinho a minha experiência sobre cultura indígena, né? Os professores que estão aí moderando as turmas. E fico muito feliz já, agradeço o convite feito pela Priscila, né? E os alunos que estão aqui nos ouvindo, né? Como diz o Padre Justino, ouvir um pouquinho as nossas experiências de vida da cultura indígena, né? Os alunos estão mandando bom dia aqui no chat para você. Bom dia. Cariocas, olha, o povo carioca é muito animado, acolhedor, simples, tá? Então, assim, agradeço muito pela acolhida. Quando a gente vai nessa cidade, a gente sente essa acolhida realmente do povo carioca. Muito obrigada. Bem, sou Isabel. A Igreja Católica, né, meus pais, junto com a Igreja Católica, batizaram, me chamam Isabel, mas meu nome indígena se chama Uircipó. Uircipó é o nome de vencimento da minha origem, da minha etnia. Pertenço ao povo dessano, sou daqui do Alto Rio Negro, do Amazonas, né? Especificamente Alto Rio Negro. O nosso rio é bem negro, tá? Quem quiser vir um dia aqui vai conhecer. Bem, gente, falar de culturas indígenas assim, é muito complexo, porque cada cultura traz os seus modos de vida, sua riqueza cultural dentro de si, né? Hoje, como indígena, eu vou trazer um pouquinho a minha experiência como mulher indígena do Alto Rio Negro, né, que pertenço ao povo dessano, especificamente do município de São Gabriel da Cachoeira, na Boca do Cachorro. Quem vai ver o mapa, né, vocês que já estudaram geografia, vocês vão ver um formato desse tamanho, né, que tem a Boca do Cachorro. Então, moro nesse local, lá na pontinha fronteira com a Colômbia, especificamente. Bem, hoje faço mestrado, ou já formada em mestrado pela Antropologia Social, faço doutorado também na Antropologia Social pelo Museu Nacional, aí no Rio de Janeiro. Em 2018, eu fui ao Rio de Janeiro para cursar o mestrado, voltei ao campo e em 2020 retornei para fazer o doutorado. Com essa pandemia, infelizmente, não deu para a gente continuar, né? Então, eu voltei para cá, para o Amazonas. Hoje estou em Manaus. Bem, nós, povos indígenas, né, temos culturas variadas. Especificamente no Brasil, cada um traz a cultura dentro do seu povo, traz sua vivência cultural, né? Guarani Kaiowá, Guarani Mbiá, né? Outros tipos de indígenas também fazem parte desse Brasil, né? Por muitos anos, né, que vocês que são alunos do ensino médio vieram estudando um pouquinho, acredito, como os indígenas foram colonizados, né? Lá no ano de 1500, né, que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, né, segundo os livros trazem para a gente esse conceito, né? Mas, independente disso, assim, nós, povos indígenas, temos a nossa própria cultura, temos as nossas vivências, né? A nossa vivência cultural, temos os nossos modos de vida, temos a nossa própria ética, temos a religião, né? Que os povos indígenas não têm uma religião específica, mas ela vive de uma crença passada de geração em geração dos nossos ancestrais, do nosso antepassado, dos nossos anciãos, né? Então, eu vivi na aldeia, tive essa oportunidade de viver na aldeia. Eu fico muito feliz de ter vivenciado a minha infância, adolescência na aldeia, né? Hoje, assim, fico muito grata a isso. Vocês sabem que a questão do desenvolvimento social, ela vai avançando, né? Os povos indígenas também vão caminhando de acordo com esse desenvolvimento que vai acontecendo, né? A cultura, ela nunca fica parada, né? Pelo contrário, é uma cultura dinâmica, né? Os indígenas sempre... geralmente eles falam assim, o Amazonas, os indígenas, geralmente, os brancos, né? Para não dizer outra palavra, o indígena vive pelado, o indígena vive com a flecha. Na realidade, bem antes da colonização se aproximar das nossas culturas, nós indígenas vivíamos do nosso jeito, né? Do nosso jeito de ser, né? Sem roupa, sem agregações de culturas variadas, né? Então, querendo ou não, foi se modificando aos poucos, né?
Hoje existe, assim, os povos isolados existem aqui no Amazonas, e precisamos respeitar as culturas, sejam ela de variados modos de vida, né? Então, eu fui colonizada, eu sou hoje fruto de uma colonização, né? Meus pais também foram colonizados, né? E hoje estou aqui. Aprendi a cultura não indígena, vivi a minha cultura indígena. E por vivenciar essas duas culturas, eu caminho, circulamos, nós mulheres circulamos em todos os ambientes, né? Circulamos em todos os locais de vivência, seja ela indígena ou não indígena, né? Hoje, assim, o que me traz de um valor cultural é a minha vivência que vivi na aldeia, aquilo que meus pais foram passando de geração em geração. Os nossos valores culturais, eles são, assim, muito variados, né? Primeiro, os valores culturais que temos é as nossas danças, né? Os cantos das mulheres que tem essa característica própria das mulheres, né? Mulheres dessanas, tucano, baniwa, enfim, outras culturas vivenciam esses valores culturais, né? Eu, como mulher indígena, aprendi também com a minha mãe e com outras mulheres indígenas também que trazem essa riqueza cultural. Nós, mulheres indígenas, passamos por iniciação, né, da menina moça, né? A gente tem rito, eu passei por esse rito de iniciação de, da infância para a juventude, né? Então, passei por esse rito. São 7 dias que a gente fica em jejum, praticamente. Aprendemos coisas assim de mulher, que a mãe ensina. Durante esse período de jejum, a gente não sai, a gente fica resguardada num lugar que foi preparado pelo pajé. Ele faz todo um processo de ritual. E durante esses 7 dias, mantemos o nosso resguardo cultural próprio de nós mulheres indígenas. Então, eu passei por isso. E isso, assim, me fortificou, me fortalece quanto mulher indígena. Não é fácil, né? Você passar por um jejum, por uma abstinência de não fazer coisas assim que não é adequado daquele momento, né? Eu lembro que minha mãe me ensinava muito, eu ficava sentadinha, né? Na época, a gente não usava absorvente, né? A gente usava um paninho próprio, que era preparado pela nossa mãe, né? O nosso rito de iniciação, ele é um processo, assim, com muito rigor, um processo, assim, delicado, é um processo, assim, que a mulher está num momento frágil, mas que ela precisa fazer o seu momento de resguardo, né? Então, tudo é preparado no pajé, faz o processo de ritual, ele benze, reza o local onde a menina moça vai se resguardar, né? A comida, ela não pode ser comida qualquer tipo, né? O pajé também faz esse processo de benzimento, não é qualquer comida que comemos durante esse processo. E no final, quando completa o 7º dia, a gente passa por um ritual mais rigoroso, né? Então, como mulher, nesse processo, a gente não pode ficar reclamando, a gente não pode ficar dizendo que eu estou com fome, ou reclamando da vida, né? Por quê? Porque é um processo em que nós estamos nos preparando para o mundo, praticamente, né? Você está sendo preparada para casar, para estar preparada para cuidar de uma roça, para cuidar do alimento. Então, todo esse processo é repassado para a gente durante o nosso resguardo da menina moça. Geralmente você come apenas 2 vezes durante o dia, né? Toma um mingau de manhã, à tarde, lá para 1 hora, depois que o pajé faz o vencimento da comida, você come um peixinho, né? Que não seja tão remoso, né? E assim você vai passando e vai aprendendo coisas assim, próprio da mulher. Minha mãe ensinava a afiar o tucum, né? Que nós mulheres indígenas do Alto Rio Negro trabalhamos com artesanato, né? Com a rama de tucum. Então, eu aprendi a afiar, tecer o tucum, fazer os trabalhos de artesanato dentro desse resguardo, né? Eu lembro que minha coxa, que a gente fia na coxa, né? Para tecer o tucum, ela tem que enrolar e começar a ferir. Eu não podia reclamar, né? Mesmo que doía demais, assim, ficava vermelho e às vezes sangrava, assim.
mas eu não podia reclamar, porque era um momento de aprendizado. Então, minha mãe foi e fez queimou o tucum, jogou em cima o pozinho para ver se não ficasse assim, pior. Então, tudo isso é um processo de quê? Nós estamos nos preparando para ser mulher, para encarar o mundo fora, né? Então, isso é uma vivência própria da mulher indígena, né? Cada cultura tem seus momentos culturais para vivenciar. E falar de culturas, como eu falei, é bem variados, né? O Brasil traz essa riqueza cultural de vários povos. Os nossos modos de vida, elas são bem simples, né? Ela não tem tanta burocracia, né, como encontramos nos outros, né, na sociedade não indígena. Então, temos os nossos modos de vida, temos as nossas estruturas sociais dentro da nossa própria comunidade, dentro da nossa própria aldeia. E quando saímos da aldeia para encarar o mundo não indígena, ela não é fácil, né? Eu lembro que na entrevista com a Priscila, assim, coloquei um pouquinho na minha trajetória de vida, que não foi fácil, né? Vocês que estão no ensino médio, vocês têm várias possibilidades de abraçar, de ir à frente, né? Buscar para a melhoria da nossa própria sociedade. E eu sou de uma escola tradicional, peguei um pouquinho ainda de uma escola assim que era rigorosa, né? Eu lembro que eu ficava na porta, todos os alunos ficavam na porta, só entrava quem aprendia a tabuada decorativa, né? De 1 até 10. Eu lembro que quando chegava na quarta, né, casa que chamava antigamente, que era na casa dos 4, né? Eu não conseguia, porque eu estava tão nervosa que eu não conseguia decorar a tabuada da casa 4, né, da multiplicação, e voltava. E às vezes ainda peguei, quem não aprendia, quem não sabia responder, ainda pegava um bolinho na mão, né, que tinha uma tábuazinha ali. Eu peguei um pouquinho, o restinho já da escola tradicional. E nesse mesmo período eu fui aprendendo, a escola foi se desenvolvendo também, os nossos capitães, caciques, gestão de escolas também foram mudando a questão das culturas, né? Aprender a cultura, que a gente antigamente assim, era negada a nossa própria cultura, a gente não podia falar a língua indígena, né? Então tudo isso foi negado. E com o tempo, assim, tivemos que resgatar, né? Devido às questões, assim, talvez, né, não seja revolucionário que estava acontecendo na época, na década de 80 em diante, né? Então, eu aprendi também, a gente aprendeu a resgatar nossa própria cultura, né, a resgatar os nossos próprios costumes, os nossos valores culturais que já estava sendo esquecida, né? Então, antes, assim, nossa cultura, a gente negava a nossa própria cultura porque foi ensinada para a gente isso, né? Mas que com o tempo, hoje a gente vai ver que o valor cultural é muito importante e hoje precisamos resgatar as nossas culturas, as nossas línguas, as nossas histórias, enfim, tudo aquilo que tínhamos de riqueza cultural dentro de nós, dentro dos nossos anciãos que passavam para a gente. Então, a nossa religião, assim, gente que, como indígena, a gente não tem... Qual é a sua religião? Como digo, sou fruto, né, de um colonizador, de uma escola colonizadora, né, que vivi dentro dessa colonização, e muita coisa eu deixei, né? Mas a questão de religião, hoje, assim, os povos indígenas, assim, ela tem uma religião que foi imposta, né? Hoje, no Alto Rio Negro, temos a Igreja Católica Romana, temos as igrejas evangélicas que foram se aproximando das aldeias, né? E, aos pouquinhos, ela foi inserindo, foi, querendo não, né? Fazer com que os indígenas se convertessem, né? É isso que muitas das igrejas querem, né? E nós como indígenas somos frágeis, né? A gente não tem assim toda aquela estrutura que hoje temos, né? Uma estrutura assim intelectual, uma estrutura assim de conhecimento que possamos assim nos dizer que não ter uma autonomia, né? Da nossa própria vivência cultural. Então, a nossa religião, ela é vivenciada a partir das nossas crenças culturais, né? Hoje eu digo, geralmente as pessoas me perguntam, você tem religião? Hoje eu tenho uma religião que me colonizou, né? Que é a Igreja Católica Romana, né? E hoje, né, depois de várias experiências que fui fazendo, hoje faço parte da comunidade da Igreja Anglicana, né? Anglicana do Brasil, faço parte de uma comunidade anglicana de Manaus. Então, devido aos processos que foram acontecendo na sociedade, nós indígenas também buscamos
se adaptar àquele ambiente que nós vivenciamos, porque nenhuma cultura é estática, toda cultura ela é dinâmica, depende de cada povo, de cada indivíduo indígena que vai e que está inserido no grupo social se identificar, né? Antes, quando era adolescente, o jovem adolescente ele tem muita vergonha, era muito tímido, eu tinha vergonha de dizer que eu era indígena, né? Mas com o tempo a gente vai vendo que não, eu preciso me auto-identificar. Hoje eu me auto-identifico como mulher indígena do povo dessano, com o nome de benzimento Vicipó. Hoje eu tenho claramente a minha posição, a minha cultura assim, aberta de apresentar, de mostrar e de falar dela, né? Então, quando eu me auto-identifico, eu me valorizo também. E o outro que me acolhe, ele vai me acolher de acordo com aquilo que eu me apresento ao outro, né? Então, as nossas religiões, a partir das nossas crenças, né? E a gente não deixa de viver a nossa religião. A gente vive a partir das nossas vivências culturais que temos dentro daquele grupo social que eu faço parte, da aldeia indígena. Então, todas essas experiências que temos, que fazemos na aldeia, quando levamos para o outro mundo, que é o mundo não indígena, né? Assim, ela não é fácil de viver. Por quê? Porque vocês entram no mundo desconhecido. A mesma coisa que vocês cariocam um dia quando vierem para o Amazonas ou irem para alguma aldeia, você vai aprender tudo aquilo que a aldeia vive, né? Então, você não vai ser só olhar, mas você vai aprender. Então, quando você está no lugar, é onde você está aprendendo algo para o seu bem ou para agregar mais ensinamento da outra cultura para a sua cultura, né? Todos nós temos uma cultura, né? Os indígenas têm sua cultura, os não indígenas também têm sua própria cultura. Então, quando somamos e adquirimos, agregamos conhecimento, a gente vive dessa riqueza cultural muito grande. Então, aprender com o outro é a maior riqueza que o ser humano pode ter. Porque independente, indígena ou não indígena, aprendendo um com o outro, a gente vai ganhando as experiências, né? E onde você estiver, a gente leva quem eu sou. Eu, indígena, eu estive no Rio, levei quem eu sou. Tive que aprender a cultura do povo carioca, né? Aqui eu não gosto de café, aqui a gente chama café da manhã, lá chamam pingado, né? Até que eu conheci algumas linguagens culturais do povo carioca, né? Já se passou o tempo, então eu tive que aprender a conhecer algumas comidas que para mim não era a minha prática cultural daquelas comidas assim diferentes, né? Então fui me adaptando. Então a gente conhecendo, aprendendo outras culturas, acredito que nos enriquece bastante na parte dos nossos modos de vida, dos nossos costumes, das nossas culturas. Então ouvir a comunidade, ouvir aquela aldeia, é você fazer parte daquele processo de história que cada povo carrega, né? A língua indígena, ela não é fácil, né? Eu mesmo indígena, não é fácil ouvir outra cultura indígena, né? Ouvir outra língua indígena que se fala, né? Eu falo em Engatu, escrevo em Engatu, mas, assim, a língua tucano, que eu convivo com as mulheres indígenas, na qual faço parte, onde eu fiz a minha pesquisa de campo no mestrado, eu tive que aprender com essas mulheres indígenas também a falar o tucano, aprender algumas palavras em tucano, porque é a vivência daquelas mulheres daquele local onde elas estavam, onde elas se encontram, né? Elas moram em Manaus, a nossa sede da associação fica na cidade de Manaus, e que quando nós deslocamos, elas se deslocam para esse local, né, onde elas se reúnem, você vai ver que todas elas falam língua tucano, falam português, falam língua tucano. Tivemos que aprender a falar o português, né? Por quê? Porque se a gente não aprender a falar o português, né, então a gente perde um pouquinho essa vivência com o outro. Então, para a gente poder aprender, para a gente poder conhecer, precisamos deixar um pouquinho de nós e aprender um pouquinho do outro. Não é fácil você aprender a falar outra língua, né? Bem que às vezes assim outros povos não indígenas, o indígena também tem a facilidade de conhecer outras línguas, né? Por exemplo, vocês que estão ali estão no Rio de Janeiro, vocês com certeza falam inglês, falam francês, falam japonês, enfim, vocês têm facilidade, né? A partir de um conhecimento acadêmico que vocês vão também adquirindo.
nós também aqui a mesma coisa, a gente vai adquirindo e conhecendo outras culturas, outras linguagens, para nos adaptar com aquele ambiente. Então, a nossa cultura, ela é muito oral, né? Antes, assim, a partir de 2000, oi. Só precisa saber que faltam 5 minutos, tá? Certo. A nossa cultura, ela faz parte da oralidade. Então, tudo aquilo que meu pai e minha mãe sabiam, eles, assim, não tinha nenhum registro, né? Eu lembro que meu pai passava muitos conhecimentos tradicionais para a gente, né? No final da tarde, à noite, a gente se encontrava na aldeia, a gente sentava ao redor e contava muitas histórias, muitos conhecimentos tradicionais. E quando a gente é criança, adolescente, então, a gente não liga para muitas histórias dos nossos pais, né? E com o tempo, quando você vai para a academia, você vai pensando, nossa, meu pai contava isso, mas não lembro direito. A gente, né, infelizmente, é próprio, né, da nossa vida como ser humano. Então, por ser oral, muitas coisas a gente não tem registrado. Então, por isso que nós indígenas que entramos com as políticas das ações afirmativas numa universidade, a nossa preocupação é ter registrar as nossas culturas tradicionais, os nossos ensinamentos tradicionais. Hoje nos preocupamos de registrar. E a tecnologia vem de encontro para essas possibilidades de registro, né? Hoje, o indígena ali tem o acesso a celulares, tem acesso a Instagram, Facebook, né? Enfim, ele tem na mão todas as ferramentas para usar ao seu favor. Nós temos as tecnologias que nós podemos usar ao nosso favor para registro das nossas culturas, para registro das nossas histórias, dos nossos cantos, né? Enfim, das nossas línguas. Hoje temos, a maioria dos acadêmicos que estão nas universidades, nas pós-graduações, tem essa preocupação de fazer registro das nossas culturas orais. Então, acredito que isso é muito importante, né? Hoje estou na pós-graduação, sou da política das ações afirmativas, acredito que isso nos apoiou bastante, quanto povos indígenas, acadêmicos, até essa possibilidade de entrar na universidade, né, de contribuir com a cultura, seja ela indígena ou não indígena, e conhecer a cultura do outro, porque eu conhecer a cultura do outro, isso me enriquece também como pessoa, como acadêmica, como pesquisadora. Então, muito obrigado por me ouvir, né? Qualquer pergunta, estou aqui à disposição. Não dá para falar tudo, é muita coisa, mas a minha vivência, experiência, um pouquinho trouxe aqui para vocês, para partilhar a minha vivência da minha cultura indígena como mulher. Obrigada, Priscila.